eu vou fazer mais uma para mim. Gente, e eu recebi cada uma mais linda do que a da outra lá no meu WhatsApp. Tô gostando de ver. Se algum aluno, por acaso, ainda não conseguiu mandar, manda para mim depois, tá bom? Eu sabia que você já estava aí me vendo. E eu tô quase acabando a minha rendinha nova. Vocês fizeram uma só ou fizeram mais do que uma? Alguns fizeram mais do que uma. Ó, que bacana, tô quase acabando, acabando. Perceberam o eixo de simetria da rendinha de vocês? Vamos ver. Olha a minha. Que legal! Olha que legal, essa é a minha que eu acabei de fazer. Linda, né? Eu estou amando estudar simetria, pessoal. Eu passei aqui hoje para dar um recadinho sobre a simetria. Olha só, qual que é o eixo de simetria da minha figura? Vamos lá, vamos lá? Ó, o eixo de simetria, ela tem dois eixos aqui, ó, que são diagonais. Esse e esse aqui, dois eixos diagonais de simetria. Será que ela é simétrica se eu dobrar na metade? O que vocês acham? Olha, quando dobra na metade, ela é exatamente simétrica. Então, ela também tem um eixo de simetria que é horizontal. Além dos diagonais, ela tem esse eixo de simetria aqui, ó, que é horizontal. E também, se eu dobrar no outro sentido da metade, será que vai ter simetria? Também, olha só. Então, ela também tem um eixo, o quê? Vertical de simetria, que é esse eixo que está aqui, ó. Tá no cabe não. Opa! É esse eixo que está aqui, é o eixo vertical de simetria. Vamos contar quantos eixos de simetria tem na minha figura, na minha rendinha? 1, 2, 3, 4. 4 eixos de simetria. Muito bom. E continuando os nossos estudos sobre simetria, eu passei aqui hoje para te dar uma dica para que a gente possa terminar as atividades. Eu estou aguardando, tá? As suas atividades aqui para poder corrigi-las. Sempre que a tia corrigir a sua atividade e devolver com o carimbo, com o ok lá no WhatsApp, então você vai fazer o quê? Você vai no seu caderno e vai anotar para mim, revisado pela Pro, e vai colocar certo onde eu coloquei certo. E vai colocar a data, tudo bem? Não pode esquecer de colocar a data nas nossas atividades. Aqui estão as nossas fotos dos nossos animais simétricos, mas nós não vamos falar deles hoje. A simetria, ela tem algumas maneiras de formar a simetria, que são 3 nomes que nós vamos aprender hoje. Eu preparei essas fichas, as minhas bolinhas não são exatamente bonitas, lindas, né? Mas vamos supor que elas são iguaizinhas, são simétricas. Então eu preparei essas fichas para poder explicar para você como que funciona a simetria, tá bom? A simetria, ela pode ser formada por translação. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, já, né? Lá na aula de ciências, na aula de história, na aula de geografia. Mas ela também é usada em matemática, translação. Não é um movimento ao redor do Sol, não, viu, pessoal? Na simetria não tem movimento ao redor do Sol. A translação na simetria, ela é uma formação da seguinte maneira. Você tem uma figura que se repete com deslocamentos, dessa maneira. Então, eu vou formar uma figura com a repetição deste padrão, que é esse retângulo clarinho com essas 3 bolinhas no cantinho. Então, olha só, ele vai se deslocar e eu formei uma figura. Percebeu que ele se deslocou para o lado? Muito bem. Ele pode também, muito bem, além de se deslocar para cá, só tem 2 mãos, não dá para ir fazendo várias construções, mas ele se deslocou para cá. Ele pode também se deslocar no sentido diagonal, formando uma nova figura. Como também para o outro lado, olha lá, se deslocou igualzinho,
do mesmo jeito que ele está, ele se desloca. Isso chama simetria por translação. Olha aqui, ele está aqui, se desloca para cá e forma outra figura. Está aqui, se desloca para cá, forma outra figura. Está aqui, se desloca para cá, forma outra figura, ok? Por translação, pode ir formando uma figura enorme com a repetição do mesmo padrão. Existe também uma outra forma, que é aquela simetria por reflexão. É aquela do espelho, igual nós vimos as figuras com o espelho que a tia mostrou para vocês na aula, se lembram? Então, muito bem, por reflexão é como se você tivesse um espelho. Então, daqui ela passa... só que ela virou para cá, né? Ela passa para cá, formando uma nova figura. Tá vendo que foi por reflexão? Então, ela se refletiu nesse sentido. Ela estava aqui e passou para cá se refletindo, ok? Ela poderia também se refletir no sentido para cima. Então, daqui, ela reflete como se tivesse um espelho, visualizando um espelho no meio. E ela é uma reflexão, tá vendo? Reflete, um reflexo que casa direitinho lá, uma reflexão. Nesses dois sentidos, para cima, deixa eu arrumar aqui minha folhinha, e para baixo. E também lateralmente para esse lado, e para esse lado ficaria dessa maneira, ó, uma reflexão, tá vendo? Tá no espelho. Então, nós vimos a simetria por translação, por reflexão, e por último, nós vamos ver por rotação. Essa é a figura original. E a gente pode formar novos padrões se eu fizer uma rotação dessa figura. Ela vai rodar. Olha só, rodou para cá. Viu? Ela rodou. Ela estava aqui, ela rodou. Rodou para cá. Se ela rodar novamente, vamos supor que essa daqui vai permanecer, só que eu não tenho como segurar. Ela vai rodar novamente, vai ficar aqui, ó. Rodou. Viu? Ó, daqui, rodou. E ela vai por rotação. E se ela rodar novamente, vem pra cá. Tira a mão da bolinha, vem pra cá. Rodou, fica em cima, rodou. Daqui, rodou. Pra cá e volta. Então, quais são os 3 tipos de simetria que nós aprendemos? Simetria por translação, um deslocamento da figura em várias direções, sem alterar a direção dela, sem alterar o padrão dela. Ela é deslocada em algumas direções para formar novas figuras. Nós temos a simetria por reflexão, que é como se houvesse um espelho refletindo ela. Então, fica exatamente ao contrário, porque é como se fosse um espelho. E nós temos também a simetria por rotação, que aquele padrão vai rodando. Com base nestas informações, nós podemos já concluir as nossas atividades sobre simetria no nosso livro, que estão na página 178 e 179, ok? Na próxima semana nós faremos algumas atividades de reforço. Se prepara, segunda-feira nós teremos uma aula online e eu vou enviar para você algumas solicitações, tá bom? Fica com Deus, fique agora com a nossa aula da Semana Santa da Capela. E eu desejo a você uma excelente Páscoa, tanto para você quanto para sua família. Que o Senhor Jesus habite no seu lar, que o Senhor Jesus possa ser aceito na sua casa e a graça maravilhosa dele. Muitas bênçãos para vocês neste final de semana de Páscoa, é o que a tia deseja de todo o coração. Até segunda! Fique agora com um resumo de como foi a nossa semana na escola no lar. Coisas do Brasil. Caro amigo, aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Caro amigo, aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Em São Paulo, o ar é muito poluído. Eu vou ler a carta. As coisas do Brasil. Caro amigo, aqui no Brasil existe
Parabéns a todos e um ótimo final de semana. Feliz Páscoa!